Boa noite. Estamos próximos do Dia da Mentira, famoso 1º de abril, e hoje eu queria falar justamente sobre o contrário dela, a verdade. Queria começar lendo João 17:17. Nessa passagem Jesus estava orando a Deus sobre aqueles que Deus lhes confiou. E eis o que Jesus fala em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui, por que Deus enfatiza que devemos santificarmos na verdade? Isso é um paradoxo, mas o que Jesus quis dizer é que o povo poderia firmar as suas raízes na mentira. Eles poderiam ser instruídos a uma mentira ou uma meia-verdade que não deixa de ser uma mentira. Quantas vezes você já viu uma mentira ser repetida várias vezes até que ela se tornou uma verdade, ou até que ela pareceu verdade para você? Quantas coisas você ouviu na infância que você tomou como verdade e que hoje você vê que não era verdade, era apenas uma mentira sendo repetida várias vezes. Certa vez questionei o pastor Theo Bernardes, da igreja onde eu congrego, sobre como deveríamos lidar com as mentiras que são lançadas contra o cristianismo. Ele falou o seguinte: olha, estudemos e fixemos-nos na verdade, porque quando vier uma mentira já teremos uma resposta pronta e aquilo não nos afetará. E é muito curioso termos um feriado para comemorar a mentira. Pense você, o que a mentira trouxe de bom para você? O que você construiu em cima da mentira? Há algo de bom a extrair da mentira? Mas você pode dizer, uma mentirinha não faz mal a ninguém. Será que é verdade? Será que ela nunca vem com um preço, por menor que seja? Por que será que Jesus enfatiza tanto que nos santifiquemos na verdade e que não mintamos, como é citado em várias vezes no Novo Testamento? Há um propósito nisso? Será que é em vão? Será que ele tolera pequenas mentiras? Será que é isso que ele espera da gente? Eu entendo que não, e eu entendo que toda mentira tem um preço. Pergunte a qualquer pessoa que algum dia mentiu, seja pouco, seja muito. Pergunte a ela o preço que ela pagou por aquela mentira. Olha o nosso país, olha o mundo, quantas vezes uma mentira destruiu famílias, destruiu empresas e destruiu a si mesmo. Às vezes você acha que a mentira só vai afetar o outro, mas muitas vezes afeta você mesmo. O fato de você não buscar a verdade é uma armadilha para você. Queria citar aqui o contexto de Jeremias 2, onde Deus está bravo com a nação de Israel por abandoná-lo. Queria ler alguns versículos com você. Primeiros versículos 13, 17 e 18 do capítulo 2 de Jeremias. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram. A mim, a fonte de água viva. Fonte de água viva que é estado lá no Novo Testamento, relacionada à pessoa de Jesus. E cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Ou seja, o povo confiou na própria força, mas construíram cisternas que não retêm água. Ou seja, confiou numa força que não era suficiente para sustentá-los. No 17 e 18. Não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Síria beber água do Eufrates? Aqui está o Egito e a Síria, porque eram grandes impérios na época e eram onde as pessoas buscavam força. Ou seja, aqui a nação de Israel estava buscando a força nos homens, ou seja, na força humana, naquilo que perece, naquilo que não é confiável, naquilo que no Novo Testamento é citado como vaso de barro, ou seja, frágil. Então aqui é um alerta de Deus: olha, você me abandonou, você está sofrendo porque você confiou em si mesmo, esqueceu de mim, foi buscar ajuda naqueles que você considera fortes, mas na verdade não são. Ou seja, é uma verdade que você construiu para si, que o Egito e a Síria são fortes, mas é uma mentira. Ou seja, aquilo não vai sustentá-lo. Convido agora para nós lermos os versículos 35 e 36 de Jeremias 2. Diz assim: você diz, sou inocente, ele não está irado comigo. Mas eu passarei sentença contra você porque você disse que não pecou. Ou seja, aqui é uma palavra de Deus ao seu povo. O seu povo se defende, eu não pequei, eu não fiz nada, mas ele diz, não, eu passarei sentença contra você porque você disse que não pecou, mas pecou. O 36. Por que você não leva a sério a sua mudança de rumo? Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Síria. Ou seja, foi como eu falei antes.
o povo tentou botar as suas forças, botar as suas fichas nos impérios da época. Lá na primeira carta de João existe um tratado sobre o pecado, e eu queria ressaltar aqui o versículo 8 do capítulo 1, que diz o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Lembrem, no versículo 35 do capítulo 12 de Jeremias, o povo falou que não havia pecado, mas havia pecado. E aqui em João fala justamente o que Deus disse para Israel: olha, você disse que não pecou, mas você pecou justamente por mentir. Vejam como essa questão da dureza do coração, da verdade, da mentira, elas andam muito juntas. A gente não pode dizer que não é um pecador, porque aí a gente mente. E a gente não nos santifica na verdade, como fala em João 17:17. Então aqui a minha mensagem é: vale a pena uma comemoração pelo dia da mentira? A liberdade que Deus nos oferece em João 8:32, onde ele diz que a verdade vos libertará, e a verdade ali se refere à palavra de Deus. Será que essa não é uma vida melhor? Será que uma vida livre não é melhor? Você pode dizer: mas a Bíblia está cheia de regras. Eu nunca vi um livro com tantas regras. E aqui eu lhe respondo: isso é um sofisma, isso é uma enganação. As regras existem para nos dar uma real liberdade. Porque se elas não existissem, a gente entraria numa libertinagem. Imagine você dirigindo sem sinaleiro, sem guarda, sem uma legislação de trânsito. E o que ia acontecer? Os carros iriam colidir. Então, se você é contra regras, comece pelas regras do trânsito. Se você não tiver, você vai morrer. E é o mesmo que acontece se você fica sem a palavra de Deus. Portanto, firme suas raízes na verdade.